Ministro Ricardo Lewandowski deu essa declaração e aí o Pedro Duran, como falávamos instantes atrás, né, Pedro, foi conversar com especialistas em segurança pública, entender como funcionaria esse sistema, quais são as vantagens, mas também, se essa medida tem o apoio da política. Porque quando a gente fala em segurança pública, é um assunto que também passa por essa esfera. Carol, e é importante a gente lembrar que a segurança pública hoje no Brasil, assim como a saúde, assim como a educação, ela está repartida entre os 3 níveis da federação: governo federal, governos estaduais e governos municipais, ou seja, prefeituras. No caso da segurança pública, as prefeituras cuidam, por exemplo, das guardas civis municipais, guardas civis metropolitanas. Esse é o aparato de segurança que as prefeituras têm. O grosso da segurança está nos estados. E aí a gente está falando de polícia militar, de polícia civil, de polícia científica, de polícia penal, da maioria dos presídios, da maioria das delegacias, dos batalhões de PM, dos corpos de bombeiros. Então, toda a estrutura de segurança está montada para que os estados administrem as suas forças de segurança. O que tem hoje nas suas mãos o governo federal? Tem a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal e tem alguns outros órgãos, como, por exemplo, os 5 presídios de segurança máxima, a Agência Brasileira de Investigação, ABIN, tem alguns outros órgãos anexos aí que estão nas mãos do governo federal. Claro, também as Forças Armadas, que não entram exatamente nesse papel, senão quando requisitadas, por exemplo, para dar apoio para ações específicas, no caso das eleições ou em algum tipo de intervenção federal. Esse Sistema Único de Segurança Pública, ele é uma ideia de 2018. O ministro Raul Jungmann era o responsável por cuidar da segurança pública no Brasil. Durante o governo Temer, foi aprovada uma lei que previa que esse sistema fosse colocado em prática. Justamente por isso, ali os legisladores criaram uma rede de apoio que dava sustentação para o governo federal, para que o governo federal pudesse controlar algumas dinâmicas, enfim, algumas estruturas previstas, inclusive, no Plano Nacional de Segurança Pública. A gente preparou uma arte para poder mostrar quais seriam as vantagens desse sistema defendido pelo Ricardo Lewandowski, que assumiu semanas atrás o Ministério da Justiça sob o governo Lula. Vamos ver, então, quais são as vantagens desse sistema, segundo os especialistas com quem eu conversei. A questão da integração nacional promoveria uma integração entre as polícias dos estados com o governo federal. Palavra de ordem do novo secretário de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Sistemas unificados, o que é um problemão no Brasil, porque você hoje tem uma dificuldade muito grande do ponto de vista de banco de dados, base de dados das polícias. A própria atualização desse banco de dados, né, Pedro? Sim, então você precisa ter um sistema que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao colocar ali um mandado de prisão de um sujeito que está foragido, seja acessado no mesmo instante pela Secretaria de Segurança Pública, pela Polícia Militar da Bahia. E isso não acontece hoje no Brasil porque os sistemas não são inteligentes nem unificados. Então isso poderia avançar com esse SUS da Segurança Pública. A política de câmeras nas fardas e também câmeras nas cidades integradas poderia ser uma estratégia que poderia estar incluída nesse sistema também. A questão que essa política aí desperta um debate no Brasil que a gente vem acompanhando já há um bom tempo. Quando o ministro Flávio Dino deixa o cargo, inclusive, ele dá a deixa para o programa, para a federalização desse programa de adoção de câmeras nas fardas dos policiais, com a ideia de federalizar essa política. Até o momento não tivemos avanço, está nas mãos agora do novo ministro, do novo secretário. Que querem fazer o programa, que querem as fardas, as câmeras nas fardas, mas de fato, se você está falando de polícia militar, a gente recai sobre o mesmo problema, está nas mãos dos governadores a autonomia dessas polícias. Um plano de combate a homicídios também era uma coisa que estava prevista naquele Plano Nacional de Segurança Pública de 2018. O Coronel José Vicente me lembrou isso, disse que isso poderia ajudar a fazer com que algumas estratégias que funcionam em estados como Santa Catarina, Distrito Federal, pudessem ser exportadas para outros estados e pudessem ajudar a reduzir os índices de criminalidade, especialmente o de homicídios. As regras sobre armas e armamentos de uma forma mais unificada. Inclusive, Carol, a gente está falando aqui de economia, porque se você tem, por exemplo, o SUSP
fazendo uma licitação nacional para compra de armas ou equipamentos para as polícias especificamente, você economiza dinheiro, porque você faz uma compra conjunta dos estados, né? Antes da gente passar para a próxima, só lembrar que padrões e protocolos poderiam ser unificados para poder melhorar, inclusive, o treinamento das polícias, metas comuns que ajudariam a gente a ter diretrizes para avançar na segurança pública e uma estratégia para as fronteiras que envolve não só o governo federal, mas também aqueles estados brasileiros fronteiriços. Vamos ver a segunda arte, que aí ela mostra os desafios e obstáculos para esse SUS da segurança pública. O arranjo constitucional, há especialistas que defendem que, mesmo com a Constituição que a gente tem, é possível colocar em prática esse sistema. É a opinião, por exemplo, do Renato Sérgio de Lima, que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele disse assim, melhoraria com o novo arranjo constitucional? Melhoraria, mas com o que a gente já tem hoje, é possível a gente fazer um primeiro momento desse SUS da segurança pública. Financiamento, isso aqui é um ponto importantíssimo, porque o governo não previu dinheiro para essa investida nessa proposta, nesse programa, nessa ideia recuperada agora pelo ministro Ricardo Lewandowski. E aí, obviamente, você precisa de dinheiro para custear tudo isso. Muito embora, Carol, tem algumas coisas que os próprios especialistas, o Rafael Alcadipani, por exemplo, professor da FGV, enfim, especialista nessa área, elogiou esse programa, porque os treinamentos, por exemplo, são algo que não são caros do ponto de vista prático. Então, fazer um treinamento unificado para as polícias brasileiras não seria algo que exigiria tanto dinheiro assim. E aí você tem a resistência dos governadores, que é aquilo que a gente falava, que é um problema político. Eu não quero abrir mão de como a minha polícia trabalha. Eu não quero abrir mão da autonomia do meu corpo policial, dos meus agentes policiais. E aí, especialmente na oposição, você vai ter resistências ali, dificuldades para o governo conseguir fazer essa ideia avançar. Num primeiro momento, quem já mostra resistência, Pedro? Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou publicamente, depois da fala de Ricardo Lewandowski no evento. Em Minas Gerais, eu falei com o vice-governador, o professor Matheus Simões, que é uma espécie de braço direito do Romeu Zema ali, também disse, olha, a ideia pode até ser boa, mas a gente não vai abrir mão da autonomia das nossas polícias. Tem um aceno positivo do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que eu fiz questão de conversar com ele, Vitor Santos, por conta do Rio de Janeiro está muito empenhado em novas investidas na segurança pública e ter boa parte desse sistema. Então, você tem ali uma divisão de opiniões, né, nos governos estaduais. Mas, em linhas gerais, Carol, para conseguir amarrar esse plano com os governadores, ia precisar de uma articulação política bem significativa do governo federal e do ministro Ricardo Lewandowski, que não tem experiência em articulação política, porque foi ministro do STF, mas tem boa entrada com os governadores, sim, porque é respeitado e é bem recebido nos estados. Tem diálogo, né, Pedro? Tem diálogo. Articulação política, tudo aqui acaba nisso. É o tema da edição de hoje, praticamente. Pedro, obrigada. Até já. Valeu, Carol. Até já.